Prontinho. Deixa eu só abrir aqui a gravação. Pronto, vamos lá. Bom, na aula passada, nós nós começamos a resolver questões, né, de pontuação, né? E aí a gente vai dar continuidade à resolução dessas questões de pontuação para afirmar o nosso conhecimento final no tocante à pontuação, tá, gente? Quanto à pontuação, essa é a última aula, tá? E na semana que vem a gente já começa assunto novo. Vou falar sobre a crase, o emprego da crase, tá? Para a semana que vem a gente começa a falar sobre o uso da crase, os casos que nós podemos ou não usar a crase. Eu preciso da ajuda de vocês. Essa questão do número 7, quem estava na aula passada, ela foi feita? Aliás, 7 não, desculpe, 6. Ela foi feita? Alguém lembra? Creio eu que não. Não foi não, professor. Até a quinta, não foi, Ana Laura, que a gente fez? Foi, que eu não lembro não dessa. Também não. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para a gente ver uma coisa, tá? Foi até a quinta mesmo. Foi até a quinta. Foi até a quinta. A gente vai para a sexta questão. Vamos lá, dando continuidade, só lembrando, tá, gente? Os que entraram agora, vai ser criado um novo grupo de WhatsApp, tá? Aqui o colégio vai criar, é o TI aqui do colégio, o nome dele é Júnior, ele vai criar esse TI, ele vai criar esse grupo do WhatsApp com a finalidade de alimentar nesse WhatsApp questões da área de humanas, saúde e exatas a partir da semana que vem, tá? Aí uma semana vocês vão ter questões de humanas, outra semana questões de saúde, outra semana questões de exatas, tá? As questões vão estar gabaritadas e comentadas. Mais uma vez, o professor ele não vai ter participação. Esse é um grupo que o colégio está criando para que vocês resolvam questões, para que vocês observem os comentários das questões, tá? Quanto mais questões vocês fizerem, acreditamos ser interessante, tá? E aí vocês fazem o dia que vocês quiserem, como vocês quiserem. Se quiserem fazer em grupo, façam em grupo, tá? Da forma como vocês vão fazer, vocês vão ficar bem à vontade, tá bom? Então, vamos para a sexta questão. Instruções para as questões de 6 e 7. Os períodos abaixo apresentam diferenças de pontuação. Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta. Vamos lá. Na letra A, ele diz... Tá. Antes de dizer a resposta aí, antes de dizer a resposta, vamos lembrar uma coisinha. Lembra de uma coisa, ó. A vírgula normalmente é utilizada, só para recapitular, tá, gente? Eu vou perguntar a vocês. A vírgula, ela normalmente é utilizada quando algo está na sua ordem direta ou quando algo está na sua ordem indireta. O que é que nós vimos? Como é que normalmente nós usamos a vírgula, gente? Quando algo está na ordem direta ou quando algo está na ordem indireta? Vamos lá? Quando tá na ordem direta? Indireta. Quando está na ordem indireta. Sempre que tiver na ordem direta, não se usa vírgula, tá? Inverteu algum elemento da oração, se faz necessário o uso da vírgula, tá bom? Atentem a isso. Ele diz aí, ó, pouco depois, vírgula, quando chegaram, vírgula, outras pessoas da reunião ficou mais animada. Ele vai pedir para que vocês digam qual é a alternativa que as vírgulas foram utilizadas devidamente. Digam aí qual é a letra, e aí a gente faz o comentário.
E aí, qual é a letra? É a que tá certa ou a que tá errada? Ele quer Ah, saber que a pontuação está correta. sim. Acho que é a D. B de bola, Não, D. D de dado. D de dado. E aí, os que estão participando, todos concordam? É isso aí, Ana Laura. Participe mesmo, viu? Participe, que isso é bom. Todos concordam que seja a letra D de dado? A questão é a seguinte, Ana Laura. Essa vírgula que está na letra D de dado, ela realmente está correta. Ela está correta, essa vírgula aí, ela está corretinha. O problema é que está faltando uma outra vírgula. Quando ele diz, olha, pouco depois é uma expressão adverbial que indica tempo. Eu falei para vocês, toda expressão adverbial, todo adjunto adverbial, ele é chamado de complemento. Lá naquele SPC que nós falamos, sujeito, predicado e complemento. O adjunto adverbial é o complemento, ou seja, na ordem direta ele deveria estar lá no final da frase. Como ele está no início da frase, ele foi deslocado, ele tem que ser isolado por meio de vírgula. Então, pouco depois, vírgula. Quando chegaram outras pessoas, vírgula. Essa vírgula da letra D que você disse está correta. Quando chegaram outras pessoas, vírgula. A reunião ficou animada. E essa segunda vírgula se dá porque quando chegaram outras pessoas, isso aí é uma oração adverbial temporal. Ou seja, não está na ordem direta também. A ordem direta seria: a reunião ficou mais animada quando chegaram outras pessoas. Essa seria a ordem direta. Então, por isso de ter essas vírgulas. Então, a resposta correta para a sexta questão está na letra C de casa. A primeira vírgula depois é após a palavra depois, ela se dá porque aí é um adjunto adverbial deslocado. A segunda vírgula após a palavra pessoas se dá porque nós temos uma oração subordinada deslocada. A ordem direta dessa oração seria: a reunião ficou mais animada quando chegaram outras pessoas. Primeiro tem que acontecer a reunião e depois sim a ação, que é a ação de chegar às pessoas. Então, resposta correta para a sexta questão está na letra C de casa. Lembra mais uma vez, ó. Vocês precisam observar a ordem direta da frase. Analisem a ordem direta. A ordem direta é sempre sujeito, predicado e complemento, aquele chamado SPC, sujeito, predicado e complemento. Se você tiver ordem direta, não tem vírgula. Se você tiver ordem direta, não tem vírgula, tá? Então se ligue, preste atenção, tá? Preste atenção para não errar esse tipo de questão, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Sétima. Mais uma vez, seguindo a mesma linha da sexta questão, ele quer a alternativa em que a pontuação foi feita de maneira devida. Tem 4 erradas, tem uma correta, tá? Vamos lá, analisem aí e digam para mim qual é a letra.
E aí, qual é a letra que vocês acham? Eu acho que é A, professor. Letra A. Precisando de mim, procure-me. O melhor telefone que eu venho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pronunciar, tá? Eu vou pronunciar a frase e pela pronúncia dela, vocês vão me dar a melhor resposta, tá? A pronúncia dessa frase com as suas pausas de vida vai ser assim, ó. Precisando de mim, procure-me. Ou melhor, telefone que eu venho. Mais uma vez. Vou pronunciar, tá? Precisando de mim, procure-me. Ou melhor, telefone que eu venho. E aí? Qual a letra que vocês acham que melhor corresponde à pontuação diante dessa pronúncia? Professor, eu acho que é a letra D. Letra D de dado. Letra D de dado. Quem foi que falou? A Ruth. Beleza, valeu. Valeu pela participação. É a letra D. É a letra D a resposta. A resposta correta realmente é a letra D. Vamos entender por quê. Quando ele diz, olha, precisando de mim, vê se não fica nesse sentido. Quando você precisar de mim. Quando ele diz precisando de mim, é no momento em que você precisar de mim. É quando você precisar de mim. Então, se é no momento, essa expressão indica tempo. Concordam que ela indica tempo? Quando você precisar de mim? Sim ou não? Então, se ela indica tempo, ela é uma expressão temporal. Se ela é uma expressão temporal, significa dizer que ela não está na sua ordem direta. Ela deveria estar depois. A ordem direta seria procure-me quando você precisar de mim. Aí seria o procure-me a oração principal e o precisando de mim a oração subordinada. E aí estaria na ordem direta. Como está deslocado, por isso que ele usou a vírgula. Então, essa vírgula aí é porque esse precisando de mim é uma oração que indica tempo. E como indica tempo, ela está deslocada. Por isso que tem essa vírgula. Aí ele coloca ponto e vírgula. Ou melhor. Esse ou melhor foi isolado por um motivo muito simples. Porque ele é uma expressão interferente. Ou seja, vai explicar com mais detalhe o porquê ele deve procurar. Ou melhor, telefone. E aí o telefone está entre vírgulas. Por quê? Porque ele está explicando o porquê você deve procurá-lo. Ou melhor, telefone, vírgula, que eu venho. E o ponto e vírgula foi utilizado por um motivo, que a gente comentou lá na regra do ponto e vírgula. Eu vou usar o ponto e vírgula para separar as orações quando a oração anterior já contém vírgula. Vamos lá. Olha para o período aí que está na letra D. Na letra D, antes do ponto e vírgula, eu já tinha usado a vírgula? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então já tinha uma vírgula. Então, como eu já tinha usado uma vírgula, então não poderia usar outra. Por isso que eu usei o ponto e vírgula, para separar as duas orações. Imaginemos que eu não tivesse usado aquela vírgula depois do mim. Que eu não tivesse usado a vírgula. Imagine que essa vírgula não existe, se bem que ela tem que estar aí, obrigatória. Mas imagine que ela não existe. Então, se ela não existe, no lugar do ponto e vírgula, quem eu usaria? Do jeito que está, ele usou o ponto e vírgula, porque antes já apareceu uma vírgula. Mas se não tivesse aquela vírgula, no lugar do ponto e vírgula, quem é que eu usaria para separar as orações? A. A o quê? A vírgula? A vírgula, perfeito. Ele só usou o ponto e vírgula aí, Ana Laura, porque antes, na primeira parte do período, ele já usou a vírgula. Mas se ele não tivesse utilizado a vírgula, o que ele usaria para separar o procure-me da outra oração não seria o ponto e vírgula, seria a vírgula, uma vez que a preferência é da vírgula. Nesse caso aí, ele só está usando ponto e vírgula porque antes ele já tinha utilizado a vírgula, por esse motivo, tá? Então, essa é a resposta da sétima questão, letra D de dado. Vamos à próxima. Oitava questão. Os períodos abaixo apresentam diferenças de pontuação. Assinale a letra
que corresponde ao período de pontuação correta. Deixa eu dar uma dica aí para vocês. Observe que vocês estão vendo aí um nome próprio, né? José dos Santos. Só que vocês estão vendo ali Paulista, logo depois José dos Santos, certo? Só que esse Paulista que vocês estão vendo aí, está com letra maiúscula ou letra minúscula? Letra minúscula. Certo. Se está com letra minúscula, significa dizer que esse Paulista faz parte do nome da pessoa ou não? Faz parte, não. Não, exatamente, não faz parte. Porque se fizesse, esse Paulista aí teria que estar com letra maiúscula, né? Até porque o nome da pessoa poderia até ser mesmo. José dos Santos Paulista. Poderia ser, não tem nenhum problema. Sem nenhum problema. Se o pai da pessoa quisesse, a mãe da pessoa quisesse, colocaria lá o nome dele Paulista, não tem nenhum problema. No entanto, ele não está com a letra maiúscula aí, né? Como não está com a letra maiúscula, significa dizer que não faz parte do nome. Se não faz parte do nome dele, isso interfere diretamente na pontuação, tá? Se não faz parte do nome dele, isso interfere diretamente na pontuação. O que é que ele quer? Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta. Qual vai ser a letra? Letra E. E aí? Ana Laura disse que é a letra E. Todo mundo concorda? Todos que estão Acho que é a participando? letra E. Boa, também acho que é a letra E. Opa, temos um coro maior para a letra E. Isso é bom. Alguém mais? E hoje são as vozes femininas que estão aí participando. Parabéns, viu? Os meninos estão dormindo ainda. Bom, na letra E tem José dos Santos, vírgula, Paulista, vírgula. Por que ele colocou esse Paulista entre vírgulas? Tem uma explicação. É porque é a nacionalidade dele. Esse é o lugar Isso. que ele nasceu. Exatamente, porque está dizendo aí a naturalidade dele, né? Está explicando a naturalidade de José dos Santos. Então, quando ele diz José dos Santos, vírgula, Paulista, vírgula, esse Paulista é um aposto. Ele está explicando a naturalidade de José dos Santos. E como ele está explicando o termo anterior, isso é um aposto explicativo. Então, está aí, por isso que está entre vírgulas. Perfeito. Aí lá ele vai e continua. José dos Santos, vírgula, Paulista, vírgula, 23 anos, vírgula, vive no Rio de Janeiro. Porque agora esse 23 anos também está entre vírgulas? Porque indica a idade dele, no caso. Nesse caso também está, além de explicar a naturalidade dele, está explicando também a idade dele, não é isso? Sim. Então, eu tenho dois apostos explicativos aí. Um que indica naturalidade, que é o paulista, e o outro que indica a idade, que é 23 anos. Então, como ele está explicando duas vezes quem é esse José dos Santos e quantos anos ele tem que isolar isso por meio de vírgula. Perfeito. Resposta letra E de escola. É de esperança em um dia melhor. José dos Santos, vírgula, paulista, vírgula, 23 anos, vírgula, vive no Rio de Janeiro. Perfeito. Eu tenho dois apostos explicando quem é esse José dos Santos. Por isso que a resposta correta, com certeza, está na letra E de escola. Vamos lá, vamos para a próxima. Parabéns, viu? Vamos para a nona questão. Assinale a alternativa em que o texto está pontuado corretamente. Se vocês observarem, é a mesma frase, as 5 vezes, ó. As 5 vezes você tem a mesma frase. Mas é óbvio que Flávio, das 5 vezes. Oi. A gente tem gente pedindo para entrar. Deixa eu ver. Estou vendo ninguém solicitando, não. Deixa eu ver aqui. Rapaz, tem não, ninguém solicitando não, entrada não aqui não. Ok, vou falar para ele. Fala aí que não tem não, ninguém não. Sim, vamos lá. Aí vocês têm aí as 5 frases
As 5 frases é a mesma frase, só que pontuadas de maneira diferente. É óbvio que, das 5 frases, apenas uma está pontuada corretamente. Quem é esta frase que está pontuada corretamente? Analisem com calma. Ô, professor, o Alex está tentando entrar desde 8h10 e não conseguiu. Mas eu não estou não recebendo convite não de ninguém não, gente. Os que eu recebi eu adicionei. Foram vocês. Peraí, deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu acho que eles estão entrando no link errado, porque tinha 2 links quando eu entrei. Tinha um do fundamental e tinha outro do médio. Ah, deve ser isso. Eles devem estar entrando no do fundamental. É porque tem 2 terceiros anos. Informa para eles aí, gente, por favor. É porque se vocês conseguiram entrar, não tem sentido eles também não conseguirem, né? É porque se tem 2 links de terceiro ano, eles têm que ver se é fundamental ou médio mesmo. Bom, até agora nada. Vamos lá. Enquanto eles não conseguem aí, mas eles vão ter que conseguir. Agora sim, Lucas. Professor, eu acho que essa é a Pronto. letra C. Agora eles conseguiram. Beleza, meninos? Sejam bem-vindos, tá? Acha que é a letra C? Sim. Certo. Vamos lá, vamos ver. Na letra C diz: Matias, cônego, honorário e pregador efetivo, estava compondo um sermão quando começou o idílio psíquico. Vamos lá. A pergunta é, na letra C, né? Matias, vírgula, cônego, honorário e pregador efetivo, vírgula. Essas vírgulas estão corretas, com certeza. Qual o motivo delas estarem corretas? Qual o motivo delas estarem corretas? Estão corretíssimas essas vírgulas. Esse cônego, Porque eu honorário acho e pregador... Diga. que estão explicando quem ele é. Estão explicando quem ele é. Beleza, maravilha, perfeito, por isso mesmo. Porque cônego honorário e pregador efetivo explica quem é Matias. Então, se está explicando, isso é um aposto. E aí a gente já aprendeu que o aposto ele deve ser isolado por meio de vírgulas, comumente, né? Porque pode ser travessões também. Mas comumente são as vírgulas. Então, perfeito, certinho. Então ele continua a frase. Matias, cônego honorário e pregador efetivo, estava compondo um sermão, vírgula, quando? O problema está nessa vírgula aí. O problema está nessa vírgula. Sabe por quê? Esse quando é a conjunção. É a conjunção. E essa conjunção, observe que ela está lá na segunda parte do período, ou seja, no final. Se está no final, significa dizer que ela está na ordem direta. Se ele colocasse assim, ó, Matias, cônego honorário e pregador efetivo, quando começou o idílio específico, estava compondo sermão. Aí estaria na ordem indireta. Mas do jeito que ele colocou na ordem direta. Se ele colocou na ordem direta, então, entre essas 2 últimas orações aí, estava compondo o sermão quando começou o idílio psíquico, entre essas 2 orações não há necessidade de utilizar vírgula, porque está na ordem direta. Estava compondo o sermão, é a oração principal, e quando começou o idílio psíquico, é a oração subordinada adverbial temporal. E aí está na ordem direta. Se está na ordem direta,
Se está na ordem direta, então tá tranquilo. Tá tudo certo aí, não tem nenhum problema. Então não vai ser essa letra. Vai ser que letra, então? Vai ser a letra A. É a letra A, exatamente. Letra A de amor. Porque a letra A mantém a ordem direta lá no final do período. O cônego honorário e pregador efetivo continuam entre vírgulas, porque é o aposto, mas o restante lá do período, que está na ordem direta, não tem vírgula. Então ele vai gabaritar aí para a gente a letra A de amor. A de A, que maravilha. A, que delícia. É a língua portuguesa e seus encantos matinais. Numa sexta-feira, encantados com essas meninas maravilhosas participando, esses meninos que tentaram entrar logo cedo, mas a gente estava entrando no link errado, mas que agora conseguiram, graças a Deus. Vamos então para a próxima questão. A próxima questão diz: observe as frases. Bom, vocês têm aí 3 frases pontuadas. Se estão corretas ou não, aí vocês é que vão analisar. Elas estão pontuadas. Se estão corretas ou não, vocês é que vão analisar. E ele diz: assinale a afirmativa correta. Assinale a afirmativa correta. Diante das 3 frases da pontuação, digam aí se há algum erro ou se é alguma dessas alternativas que ele nos proporciona e possibilita. E aí, qual é a letra? E aí? Professor, acho que é a letra C. Letra C. Na letra C diz: na 1, se mudar a vírgula de posição, muda-se o sentido da frase. E aí, todos concordam? Sim. Vamos lá, vamos entender então por quê. Quando ele diz ele foi, vírgula, logo eu não fui. O que é que, do jeito que a vírgula foi colocada aí, o que é que ele está querendo? Qual o sentido da frase? Se ele mudasse aí, se ele colocasse ele foi logo, vírgula, eu não fui. Qual o sentido que mudaria mudando a vírgula de posição nessa frase? Ele foi, vírgula. Logo eu não fui. Ele foi logo. Eu não fui. Quer dizer que ele foi naquele instante.
Uma vírgula antes ou depois? Uma vírgula depois. Ele foi Perfeito. logo. Aí Perfeito. É isso mesmo. Então, quando ele diz ele foi logo, vírgula, é porque ele foi naquele instante. Mas do jeito que ele colocou, ele foi, vírgula, logo eu não fui, ele está dizendo o seguinte, que a não ida dele foi porque ele foi. Então muda com certeza o sentido. Se muda o sentido, aí o gabarito está aí a letra E, gente. Mas não é letra E não, tá? O gabarito é a letra C mesmo. O gabarito é a letra C de casa. Vocês corrigem isso aí, não é letra E não, é letra C de casa. Só que tem um detalhe. Quando vocês dizem que a letra C está correta, e realmente ela está correta, na 1, se mudar a vírgula de posição, muda-se o sentido da frase, beleza. Mas na letra A, ele diz assim, que em 1 há erro de pontuação. Não, não há erro de pontuação. Tanto faz colocar a vírgula antes do logo, como depois do logo. Tanto faz. O que vai acontecer é o seguinte, é que mudando a posição da vírgula, eu mudo também o sentido da frase. Né? Então, na frase 1, não está errado a pontuação. Não está errada a pontuação, não, ela está correta. No entanto, ela está correta, mas o que vai mudar é o sentido quando nós mudamos a posição da vírgula. Por isso que a resposta correta para a questão de número 10 é a letra C de casa, C de coração de estudante. C de coração de estudante. Maravilha. Perfeito. Parabéns, tá? Vamos à 11ª questão. Na 11ª questão, ele nos dá a seguinte informação. Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas da frase ao lado. Quando se trata de trabalho científico, aí está a primeira lacuna, duas coisas devem ser consideradas. Está aí a segunda lacuna. Uma é a contribuição que o trabalho oferece. Está aí a terceira lacuna. A outra é o valor prático que possa ter. O que é que ele quer? Que vocês substituam essas lacunas aí, esses espaços, por sinais de pontuação. Quais são os sinais de pontuação que vão substituir devidamente esses espaços aí? Quando se trata de trabalho científico, duas coisas devem ser consideradas. Uma é a contribuição que o trabalho oferece, a outra, paraná, paraná, paraná. E aí? Tá fácil essa, gente. Essa tá fácil, fácil, fácil. Ó. Vou nascer. Vai nascer. O Alex está indo nascer. também acho que é assim. A Ruth também acha que é a C. Eu estou entre a C e a E. Ana Laura está entre a C e a E. Eu acho que é a letra C. Letra C, né? Ó, Ana Laura, se você olhar direitinho, até esses detalhes mínimos a gente tem que perceber, gente, para não perder questão fácil. Se você olhar direitinho, Ana Laura, lá na frase tem assim, ó, quando se trata de trabalho científico, aí ele colocou duas com letra minúscula. Ele colocou lá o duas, ó, com letra minúscula. Então, se ele colocou duas com letra minúscula, não poderia ser a letra E. Porque quando ele coloca a letra E, um ponto final depois. Então significa dizer que duas deveria começar com letra maiúscula. Concorda comigo? Sim.
Então, não poderia ser a letra E, por conta disso, né? Porque o duas lá está com letra minúscula. Então, a resposta correta para essa questão, com certeza, é a letra C de casa. Agora, vamos entender por quê. Quando se trata de trabalho científico, vírgula. Por que dessa vírgula? Alguma coisa tem que estar deslocada aí, para essa vírgula estar acontecendo. Por que dessa vírgula? Por causa da inversão que teve. Deveria ser duas coisas devem ser consideradas quando se trata de um trabalho científico. Perfeito. Porque se quando se trata de trabalho científico, é uma expressão que indica tempo, ou seja, é uma oração temporal, é uma oração subordinada adverbial temporal. Ou seja, ela está na ordem invertida. A ordem direta deveria começar com duas coisas devem ser consideradas, que essa é a oração principal. Perfeito. Porque o quando é a oração que está invertida, por isso que tem a vírgula, certo? Massa. Matamos a explicação para a vírgula. Duas coisas devem ser consideradas. Aí agora ele está dizendo na letra C que eu uso dois pontos. Por que eu vou usar dois pontos aí? Vai dar uma enumeração, Isso. uma Porque ele vai. ordem. Isso. É isso aí, Alex. É isso aí. Porque ele vai apresentar uma enumeração. Ele vai ordenar os fatos. As duas coisas que ele está dizendo, ele vai ordenar. Uma é a contribuição que o trabalho oferece, a primeira. A outra, que é a segunda, então ele enumerou. Mas e aí? Por que no final agora ele usou o ponto e vírgula? Por que ele usou agora o ponto e vírgula? Porque antes ele já tinha usado a vírgula. Porque, primeiro, como ele começou a enumerar, não sei se vocês lembram, eu disse para vocês assim, ó, quando eu estiver enumerando algo, eu posso usar tanto o ponto e vírgula como a vírgula, né? Ele colocou lá dois pontos. Duas coisas devem ser consideradas, dois pontos. Uma é a contribuição que o trabalho oferece. Eu poderia tranquilamente colocar a vírgula nessa ordem aí. Eu falei para vocês que quando a ordem for uma seguida da outra, é facultativo o uso da vírgula ou do ponto e vírgula. Foi isso que eu disse para vocês. Agora, se ele tivesse enumerado assim, uma é a contribuição que o trabalho oferece, e abaixo ele tivesse colocado, a outra é o valor que é o valor prático que possa ter, se ele colocasse a enumeração um abaixo do outro, obrigatoriamente seria um ponto e vírgula. Mas, como é facultativo na separação dos elementos enumerados, como é facultativo o uso do ponto e vírgula da vírgula, e pelas alternativas que ele nos oferece, só poderia realmente ser a letra C. Lembrem disso, gente. Lembrem disso, ó. Sempre que a enumeração for feita uma seguida da outra, é facultativo o uso da vírgula ou do ponto e vírgula. Tá? Então, por isso que ele usou o ponto e vírgula aí, porque em enumeração eu separo também por meio de ponto e vírgula, tá? Mas ele poderia nessa situação também usar vírgula. Como ele não nos oferece, dentre as alternativas possíveis, como ele não nos oferece essa possibilidade, por isso que a resposta é a letra C de casa, C de coração de estudante. Vamos então à 12ª questão. Assinale a alternativa em que o período composto está corretamente pontuado. É o mesmo período, se vocês observarem, é a mesma frase. É a mesma frase. Só que apenas em uma delas a pontuação está correta. Qual é?
Eu acho que é a B, professor. B de bola. Alguém acha que é outra ou todos continuam aí com a letra B de bola? Vamos ver aqui, então. Neste ponto, vírgula, viúva amiga. Por que esse viúva amiga está entre vírgulas? E tem que estar, viu? Tem que estar. Um vocativo. Isso, porque é um vocativo, está chamando a atenção. É isso aí, que está chamando a atenção da pessoa, que é a viúva amiga, então o vocativo está entre vírgulas. É natural que ele pergunte, vírgula, a propósito da Inglaterra, vírgula. Por que se a propósito da Inglaterra está entre vírgulas? Porque ela está falando de outra coisa, assim, outro ponto da frase. É, exatamente. É mais ou menos isso, Anularo mesmo. O nome disso aí que você está dizendo é chamado de expressão intercalada. Ele está falando sobre outro ponto na frase e intercalou na mesma. Então, como ele intercalou, ele usa entre vírgulas. Tanto é que se você retirar esse a propósito da Inglaterra da frase, se você retirar, você vai ver que não compromete em nada a frase. É natural que lhes perguntes como é que se explica a vitória eleitoral de Gladstone. Né? Então, é por isso mesmo. É porque se a propósito da Inglaterra é uma expressão interferente ou intercalada. Por isso que é usada entre vírgulas. Essa expressão é usada entre vírgulas por esse motivo. Perfeito, é isso mesmo. E no final, não tem um ponto de interrogação por um simples motivo. Porque eu não tenho uma frase interrogativa direta, ou seja, não é uma pergunta direta. Eu tenho uma frase interrogativa indireta. E aí eu coloco o ponto final. E não ponto de interrogação. Gabarito para essa questão, letra B de bola. B de baixinho. Muito bem, gente. Com isso, a gente finaliza, tá, essa parte de questões sobre pontuação. E aos que chegaram depois, tá, gente, deixa eu dar um informativo. A partir da semana que vem, a gente já vai ver assunto novo. A gente vai ver a parte de emprego da crase, uso da crase, tá? É isso que a gente vai ver, uso da crase. Uso obrigatório, uso facultativo e uso proibido da mesma, tá? Então a gente vai ver isso aí. Então não percam. E outra coisa, tá? A partir da semana que vem, vai ser criado um grupo do WhatsApp com os alunos só do terceiro ano. Com que intuito? Com que finalidade? Esse grupo vai ser criado apenas para questões, para vocês responderem questões. Tá? Ele não vai ser de dúvida, porque os professores não têm como entrar no grupo. Os professores têm outras atividades. Mas toda semana nós vamos colocar, uma semana, questões de humanas, uma semana, questões de saúde, na outra semana, questões de exatas. Essas questões, elas estarão gabaritadas no final e comentadas. Tá? Serão questões gabaritadas e comentadas. Para que ao longo da semana, no tempo livre que vocês tenham, no intervalo que vocês tenham, vocês consigam responder as questões, tá? Então, a partir da semana que vem, não se espante se vocês forem adicionados a um grupo, tá? Aqui do colégio, que quem vai criar o TI aqui do Colégio Júnior, e aí vocês irão fazer mais questões. É bom porque vocês, quanto mais questões fizerem e mais comentário das questões tiverem, vai ser melhor para vocês, nas 3 áreas. E no mês de dezembro, nós vamos tirar sábados do mês de dezembro para fazer aulões integrais, ou seja, manhã e tarde, tá, gente? Nós vamos ter manhã e tarde, porque daqui para dezembro a gente já vai estar presencialmente novamente, e aí a gente vai para acumular, para adiantar esse tempo aí que a gente perdeu. Não que a gente perdeu, mas que a gente não estava junto, a gente vai fazer aulões com todas as matérias, com questões e plantão de dúvidas com vocês também, tá bom? Então temos mais essas novidades aí para vocês. Então, sejam inseridos, deixem ser inseridos aí nesse grupo e vejam as questões que vocês irão receber todas as semanas, a partir da semana que vem, tá? Então, uma semana saúde, uma semana exatas, uma semana humanas. Questões gabaritadas e comentadas, certo? Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Valeu mesmo, de coração. Muito boa a participação de vocês.
E na terça-feira a gente se encontra, se Deus quiser. Beleza? Um abraço.